pessoal, continuando então falar sobre como eu eliminei 31 quilos em 12 meses. Não é uma coisa fácil, tem que ter muito foco, muita disciplina, muita determinação e ao mesmo tempo usar algumas estratégias para que isso seja possível. A gente tem no conhecimento assim que mais que 60% dos brasileiros estão atualmente acima do peso. Alguns apenas em excesso de peso, enquanto outros já estão na faixa da obesidade. Então eu vou dizer para vocês um pouquinho de como eu me organizo para conseguir manter então esse foco e conseguir alcançar esse objetivo que eu coloquei para mim. Primeiramente, não ver a perda do peso como objetivo principal. O meu objetivo principal não era emagrecer. O meu objetivo final, então, era ganhar mais saúde, mais qualidade de vida, regular os níveis de pressão, colesterol, açúcar que estavam ficando alterados e ter disposição para as atividades do dia a dia. Outro ponto importante é ter pensamento positivo, acreditar que tu pode, que tu consegue, que tu merece ter essa mudança na tua vida. Outro ponto, outra dica bacana assim, é não ver na comida como uma recompensa e não ver o exercício, a atividade física como uma punição. A atividade física, o exercício deve ser visto como uma forma criativa e alegre, divertida de tu passar parte do teu tempo ganhando saúde. Outra coisa que eu faço também é o exercício da respiração antes de comer. Na hora que eu sento para comer, é importante fazer de 5 a 10 respirações profundas, que isso vai ajudar o corpo. Então, pessoal, os exercícios respiratórios, além de conectar o nosso corpo, ele ainda reduz um monte o nosso estresse. E a redução do estresse, como eu já falei no vídeo anterior, ele faz baixar certos hormônios que colaboram com o emagrecimento. Outra coisa importante, não estipule prazos malucos, porque ninguém engorda 10 quilos, 8 quilos em um mês. Então a gente tem que estipular prazos conforme o nosso organismo for reagindo, porque senão a gente se frustra com a meta não cumprida e não consegue seguir adiante o nosso planejamento. Outra coisa importante que é mentalizar, é te visualizar magro. Se você tem alguma foto sua mais magro ou no peso que desejaria alcançar, ou de alguém que tenha um corpo semelhante, ou a imagem semelhante que você quer ter, ou imagens de pessoas saudáveis, fixe essa imagem em algum lugar que você visualize com frequência. Isso vai ajudar e muito nesse processo de emagrecimento. Outro ponto importante que favorece esse processo é o planejamento. Planeje por escrito, porque quando tu está escrevendo o teu planejamento e visualizando esse planejamento, o cérebro absorve melhor essa mensagem e o comando é mais facilitado. Então, planeje no domingo à noite as suas refeições da semana seguinte, sente, escreve, faz um cardápio, faz uma organização para fazer as compras desse alimento que vai ser para a semana toda, que quando tu estipula uma rotina, uma meta e vê aquilo escrito, fica mais fácil de te organizar. Planeja que horário do dia vai fazer o exercício, que exercício que é, qual o horário que é esse exercício. Planeja dentro da tua rotina o preparo dessa alimentação. Então todo o planejamento ele favorece e muito o processo do emagrecimento. Outro ponto bem importante nesse processo de emagrecimento é não classificar alimentos como bons ou ruins. Todos os alimentos são permitidos, desde que tenha os hábitos de vida saudáveis e saiba respeitar as quantidades necessárias daquele alimento. Outra coisa bem legal também que eu faço, manter um controle por escrito. Faça uma planilha, uma tabela no Excel, numa folha de papel à mão, anote seu peso periodicamente, eu aconselho a cada 15 dias, tire as suas medidas antes de começar qualquer processo de emagrecimento, durante e depois, experimente roupas que eventualmente você não usava mais por não servir, para ver se serve, e aquelas que tinha hábito de usar, para ver se já estão mais folgadas. Anote o que tá comendo naquele horário específico, como tu te sentiu antes daquela refeição e como te sentiu após aquela refeição. E essas dicas que eu passei para vocês são formas de tu instalar um hábito na tua vida. Depois desse hábito instalado, teu cérebro já te manda o comando para o corpo e aí já fica natural cada atitude dessas. Não precisa ter esse controle tão intenso pela vida toda.
Aos poucos você vai vendo que emagrecer é muito mais fácil do que tu imagina.